tempo todo Deus é bom. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos para o nosso segundo culto, então, desse domingo. Todos os domingos nós temos duas celebrações. A primeira às 17 horas e a segunda às 19h30. Bom, irmãos, hoje quero trazer uma palavra para você, culto de ceia, sobre a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Aleluia. E nós precisamos crer nessas verdades. Mas antes disso, quero te dar alguns avisos importantes. Primeiro deles, você sabe que domingo, final de semana que vem, nós temos encontro com Deus. Aleluia. Então, nós não teremos a celebração do jejum nem na sexta e nem no sábado, porque nós estaremos no encontro com Deus. Mas teremos as duas celebrações de domingo, às 17 e às 19h30. Também, nós estamos no nosso jejum, hoje é o nosso 14º dia dos 21, está passando muito rápido, já está acabando. Mas o Senhor tem ministrado grandes coisas aos nossos corações também. E lembrando também os irmãos que domingo que vem, no próximo domingo, dia 13, nós vamos estar liberando já as inscrições para o próximo encontro. Então, o próximo encontro com Deus será em maio, ok? Se você não fez o seu encontro com Deus, está aí a oportunidade de você fazer. Se você quiser levar alguém, também faça a inscrição rapidamente, porque as vagas são limitadas. E nesse último encontro agora, que vai ser final de semana que vem, em 10 dias se esgotou as vagas. 10 dias nós precisamos encerrar, porque encerrou as vagas e, na verdade, passamos algumas, né? Mas, às vezes, o lugar é limitado e não dá para nós ficar passando toda hora das vagas. Então, irmãos, programe-se, serão dias maravilhosos do encontro com Deus. Então, tudo está pronto, o link está pronto, o vídeo está pronto, e para as inscrições, mas nós iremos liberar somente domingo que vem. Então, programe-se, já tem uma lista de espera. Eu tenho certeza, pelo que os irmãos me passaram, que já tem mais de 10 irmãos esperando, que queriam ir nesse, não puderam ir, porque já tinha encerrado as vagas, irão no próximo, então, não fique de fora, ok? Amém, irmãos? Também quero falar da nossa conferência, dia 21 de abril, lá em Porto Alegre, no Araújo Viana. Se você não fez sua inscrição, faça. Sem dúvida nenhuma, nós iremos passar um dia. Toda a videira do Rio Grande do Sul vai estar reunida em um único lugar, adorando ao Senhor. Então, homens de Deus irão liberar palavras sobre nós, palavras proféticas, um tempo de unção, de avivamento. Não fique de fora, não perca. Se você não fez sua inscrição, fale com o seu líder. O transporte de lá é totalmente gratuito, ok? Você não precisa... não vai ter custo de transporte, só da inscrição. E falando nisso, eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, você que é dizimista e que é ofertante. Por quê? Porque você tem sustentado essa obra, onde muitas pessoas estão sendo salvas e estão sendo alcançadas. E também, através do seu dízimo e sua oferta, você está possibilitando pessoas que não poderiam ir na conferência de irem. Porque com o seu dízimo e sua oferta, nós estamos pagando o transporte para a conferência. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam o que nós fazemos com o seu dízimo e com a sua oferta. Nós reformamos o prédio, nós aplicamos aqui no seu conforto, mantemos ele, obviamente, abrimos igrejas em outros lugares, auxiliamos sobre isso. E uma dessas maneiras, uma vez, nós também retornamos os dízimos e as ofertas para abençoar você, ok? Para que você não precise pagar o transporte e possa ir na conferência. Então, é isso que nós fizemos com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós investimos ela sempre, porque nós cremos que o Senhor tem dado a semente para você, você tem semeado, e é um tempo de grande colheita sobre você, por causa da sua semente, mas também você vai desfrutar de tudo aquilo que você tem plantado em nome de Jesus, amém? E você que não é dizimista e ofertante, está aí uma grande oportunidade de você se tornar. Lembrando que você sempre lança uma semente em um solo fértil. Então, quando Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, ele diz, olha, aquele que semeia pouco, pouco colherá, aquele que semeia muito, muito colherá. No verso 10,
ele diz, porque aquele que dá a semente é aquele que semeia. Então, o Senhor sempre nos dá primeiro, sempre. Sempre o Senhor nos abençoa primeiro. E depois Ele nos dá a oportunidade de plantarmos. Quando plantamos, certamente teremos a colheita no Senhor. Amém? Eu vou explicar para você o que é amém. Amém significa assim seja. É isso que significa amém. Então, quando você ouve uma palavra de Deus, está ouvindo uma palavra profética, algo assim, você diz amém, você está dizendo assim seja sobre a minha vida. Amém? Você aprendeu, olha ali, viu? Então, você pode falar durante o culto, você pode falar glória a Deus, aleluia, amém, não tem problema nenhum. Que cada vez que você fala, você está conectando com a palavra e tomando sobre si ela, porque com certeza ela vai gerar transformação em você, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus seja louvado por isso. Irmãos, por que é tão importante nós falarmos sobre a misericórdia e a bondade do Senhor? Então, ontem, no culto de ontem do jejum, eu falei sobre a fé. Sobre a fé, ela gera frutos, e a fé também ela é testada, ela tem um valor. E quando nós andamos por fé, nós, no meio da provação, nós continuamos declarando aquilo que nós cremos. E nós fomos chamados por viver por fé, mas fé crendo que Deus é um Deus bom. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem confiar em Deus porque elas têm uma imagem distorcida de Deus. Então, algumas pessoas, às vezes, por terem passado algumas frustrações terrenas com a paternidade, com a família, elas não conseguem ver Deus como um pai bom. Elas pensam, puxa, eu tive um pai e o pai não foi presente, o pai separou, o pai maltratou, sei lá. E aí agora, como Deus ele é pai e como Deus ele pode ser bom? Então, às vezes, não consegue acreditar na paternidade de Deus como sendo um pai bom por causa das suas experiências naturais. Então, eu quero dizer para você que hoje, eu quero mostrar para você na palavra, que a palavra fala que Deus é bom. Então, nós confiarmos na palavra é fundamental para nós desfrutarmos aquilo que já é nosso por direito, por herança. Então, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E você crê que ela é a verdade, amém? Então, sem dúvida nenhuma, hoje você vai aprender que Deus é um Deus bom. Então, às vezes, as pessoas elas questionam a bondade de Deus por aquilo que elas ouviram, talvez em algum momento da sua vida. Então, às vezes, as pessoas ouviram, olha, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, e você vai ver, porque vai vir maldição sobre você. Ei, presta atenção, a mão de Deus está estendida sobre você para abençoar. Deus, ele não amaldiçoa, não. Toda maldição já foi levada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, o Senhor, ele não amaldiçoa, ele não pesa a mão sobre você em momento nenhum, mas ele abençoa você o tempo todo. Você não precisa ter medo de Deus. Então, algumas pessoas, às vezes, não conseguem confiar em Deus porque elas têm medo de Deus. Porque como que você vai se esconder de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente? Ele está em todos os lugares e tudo ele sabe. E quando a pessoa, então, ela olha com alguém que diga que Deus ele é bravo e que Deus está irado, agora, como que essa pessoa, olhando para si, para a sua condição, para o seu erro, como ela vai confiar em Deus? Ela tem medo de Deus. Então, você precisa lembrar sempre disso. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós podemos ver que o amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus como salvadora para mim e para você. E hoje nós somos salvos, e uma vez salvos, salvos para sempre, uma vez filhos, filhos para sempre. Então significa que nós somos abençoados e temos um Deus bom, amém? Então crer nisso é importante para nós acessarmos aquilo que já é nosso, sabermos que Deus é um Pai bom. Então, às vezes, as pessoas, quando elas têm medo de Deus, elas não se relacionam, porque elas acham que Deus está irado, que Deus está bravo. Então, quando a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, e a sua misericórdia se renova todos os dias, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou e ela nos segue juntamente com a sua bondade, amém? E misericórdia é diferente de bondade. De graça. Misericórdia é diferente de graça. Então, às vezes, as pessoas elas acham que misericórdia e graça é a mesma coisa. Não, são duas coisas diferentes. Graça é um favor imerecido. É quando você não merece, mas você é abençoado.
Então, não responda a pergunta. Tá? Não responda. Diga comigo, eu não vou responder. Ok. Não responda. Você acha que você merece ser abençoado? Você não merece. Mas Deus abençoou você com base em Cristo Jesus. Então, a graça é você ser abençoado sem merecer. É você receber sem ter merecido. Isso é graça. Então, quando você recebe uma bênção, um milagre, ou propriamente a salvação, isso foi uma bênção, foi graça que te alcançou. Pela graça você foi salvo. Você merecia a salvação? Não, mas Deus te deu, é um presente. Mas e o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Então, nós merecíamos o castigo da cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar. Isso é misericórdia. Nós merecíamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. Isso é misericórdia. Então, vamos usar assim de um exemplo como o filho. O seu filho desobedece completamente no dia, e você precisa disciplinar ele. Então, porque ele desobedeceu, foi grosseiro, mal educado, falou palavrão, e você tem que disciplinar ele. Mas aí você se torna misericordioso. Você fala com ele, mas você não disciplina, você não usa a vara da correção. Você não disciplina. Isso é misericórdia. Ele merecia apanhar, ele merecia disciplina, mas você usou de misericórdia e não disciplinou. E o que é graça? Além de você não disciplinar ele, você ainda leva ele para o cinema, para comer uma pipoca e assistir o filme que ele quer. Agora, isso é graça. Você entendeu? Você entendeu a diferença? Então, misericórdia é porque nós não recebemos aquilo que nós mereceríamos. Graça, porque nós fomos abençoados e nós jamais iremos merecer. Amém? Exatamente isso. E nós crermos nisso, nessa verdade, tira os olhos de nós e coloca os olhos em Cristo. Assim como o Pingo, ele abriu o culto, e ele fala exatamente sobre isso. Tire os olhos das circunstâncias, dos momentos, que podem ser ruins ou adversos, e coloque em Cristo. E dessa maneira, você pode viver uma vida feliz, sem ser instável, mas sendo uma pessoa estável em Cristo. Então, uma pessoa instável, ora ela está feliz, ora está triste, ora está feliz, ora está triste, instável. Uma estabilidade emocional, uma estabilidade de alegria, sabe, nos seus dias. Isso é uma instabilidade. Então, quando eu tiro os olhos de Cristo, eu vivo uma instabilidade. Mas quando eu fico olhando para Cristo, eu vivo uma estabilidade. Porque eu tiro os olhos de mim, das circunstâncias, e coloco a confiança totalmente no Senhor. E aí eu começo a crer que a sua misericórdia dura para sempre e que Deus é bom. Então, crer que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele é bom, é fundamental para que eu possa confiar na sua palavra e depender do Senhor dia após dia. E hoje eu quero usar alguns versículos para mostrar isso para você, e quero usar um também que é o meio da Bíblia. Então, você sabe que a Bíblia, ela tem um meio. E o Salmo 118 é o meio da Bíblia. Então, até o Salmo 117, nós temos 594 capítulos. A partir do 118, que começa o 119, nós temos também 594 capítulos. Salmo 118 é o meio da Bíblia. E o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Tem 2 versos só, Salmo 117. E o Salmo 119 é o maior livro da Bíblia. Então, o Salmo 118, ele é um meio. E o Senhor escolheu um versículo para ser o versículo no meio do Salmo 118. Que eu acho que ele define muita coisa para mim e para você. Projeta para mim Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, as nossas expectativas se frustram quando nós confiamos em pessoas. Então, nós não podemos confiar, claro que podemos confiar em pessoas. Eu confio em todos os discipuladores, confio nos líderes, eu confio em você também, porque você é crente, você creu em Jesus. Quem crê em Jesus, diga amém. Então, quem crê em Jesus não mente, ele fala a verdade, porque ele é crente. É isso que a palavra de Deus fala. Então, a gente acredita, exatamente isso. Agora, isso confiar não é no sentido de você confiar no dia a dia, mas é de você colocar a expectativa em cima de pessoas. Então, quando você coloca expectativas em pessoas, uma confiança total em pessoas, você pode se frustrar, porque pessoas falham.
Então, você já deve ter falhado algum dia, sem dúvida nenhuma. Eu já falhei também. Então, quando nós colocamos expectativas no homem, obviamente nós tendemos a nos frustrar. Mas a palavra está falando que muito melhor é se refugiar no Senhor. O Senhor é a nossa segurança, Ele é o nosso baluarte, a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, Ele é. Então, se refugiar no Senhor, sempre vai me dar tranquilidade. Agora, esse verso também diz que eu não devo confiar em mim mesmo, na minha justiça própria, achando que eu consigo fazer todas as coisas, confiado na minha habilidade. Então, se eu confio na minha habilidade, na minha capacidade, eu não confio na graça, nem na bondade, nem no Senhor. Mas eu acredito que eu consigo a força do meu braço. É onde inicia os problemas. É porque eu paro de depender do Senhor, e aí agora eu começo a fazer segundo o meu entendimento. Então, você saber, você ter a clareza que você foi salvo, você estava perdido e você foi encontrado, quando você estava totalmente perdido nos vossos delitos, conforme diz Efésios capítulo 2, pela graça nós fomos salvos, que o Senhor nos amou e a sua misericórdia nos encontrou quando estávamos mortos em nossos delitos, te dá segurança. Porque se Deus, Ele me amou quando eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, e Ele me salvou pela graça, muito mais seguro eu estou agora. Porque agora eu me tornei filho. Então, se Ele decidiu me amar antes de eu ser filho, agora que eu sou filho, eu posso confiar totalmente na sua bondade e na sua misericórdia. Então, feliz o homem que confia no Senhor, confia na bondade do Senhor. Nós podemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, diga comigo assim, o Senhor, Ele é bom. Então, Deus, Ele não envia doença, Ele não envia enfermidade em momento algum. Algumas pessoas, às vezes, acham que o Senhor, e falam que o Senhor envia enfermidade, porque a pessoa, ela fez algo de errado. E presta atenção, qual é o pai que deseja enfermidade para o seu filho? Nenhum. Você imagina, o filho ficou doente, o pai vai lá e diz, bem feito, ainda bem que você ficou doente. Olha só, você desobedeceu, Deus enviou uma doença para você. Qual é o pai? Pai nenhum faz isso. E a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai eterno nos dará coisas boas. Então Deus, Ele envia enfermidade? Claro que não. Mas algumas pessoas, às vezes, ouvem pregadores dizendo que Deus pesa a mão e coloca a doença para disciplinar. Ei, presta atenção, Deus não faz isso, Deus é um Deus bom, cheio de misericórdia e de bondade para com você. Em momento nenhum Ele faz isso, em momento nenhum. Por quê? Porque Ele é bom. Projeto para mim, Salmo 118, verso 1 e verso 4, do verso 1 ao 4, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Você confia no Senhor? Se você confia no Senhor, diga sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Ela não se aparta de você. Ela não deixa você. Ela persegue você, ela está com você, ela envolve você. Então, algumas pessoas, às vezes, elas falam que nós exageramos em pregar sobre a misericórdia e sobre a graça. Porque agora, parece que é uma igreja de porta larga, que só fala que é tudo pela misericórdia, que é tudo pela graça, e que você só precisa crer, e que você se torna filho, não deixa de ser filho. Então eu quero dizer para você, eu não sei se eles estão acusando disso, eles estão certos. Não estão errados não, porque não tem outra coisa para pregar. Porque a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre, então ela dura para sempre. Como que eu vou discordar da palavra? Dizendo, olha, a misericórdia vai acabar. Não, o Senhor está dizendo que ela dura para sempre. Então, a misericórdia dele dura para sempre. Se a palavra está dizendo que Deus é bom, como que eu vou dizer que Deus não é bom? Se a Bíblia diz que Deus é bom, eu não posso dizer que ele é irado, que Ele é bravo, que Ele vai passar a mão sobre você. Não tem como, porque está dizendo que Ele é bom. Se a palavra de Deus diz que uma vez que você se torna filho, você é filho para sempre, porque você é salvo, porque mediante a graça, como que eu vou discordar disso? Eu preciso ser coerente com a palavra.
Então, quando nos acusam que pregamos muito sobre a graça, e sobre o amor, e sobre o perdão, é porque esse é o centro do Evangelho. Não tem outra pregação. E o Senhor Jesus veio para salvar a muitos, não poucos, mas a muitos mesmo. Então, para aquele que crê, tem perdão para o pecado? Sim, para qual? Para todos. Todo pecado tem perdão pelo sangue de Jesus. Ele pagou todos os pecados na cruz. E lá manifestou o amor de Deus por mim e por você. Então, eu posso declarar esse Evangelho da graça, sim, quando o tempo todo. Porque Ele é a verdade suprema. Amém, irmãos? Bom, mas há duas razões pela qual nós louvamos o Senhor. A primeira, Ele está dizendo, rendei graça ao Senhor porque Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é bom, Deus é bom. Então, às vezes as pessoas dizem, né? Já vi até irmãos em algum momento, sei lá, da sua vida, falarem, Deus não pode existir. Deus não pode ser assim tão bom. Porque se Deus é bom, por que existe fome em alguns países? Se Deus assim é tão bom, por que existem guerras em alguns países? Como Deus pode ser bom? Como Deus pode existir se na verdade existe fome em alguns lugares, se existe guerras em alguns lugares? É verdade, existe. A palavra de Deus diz que haveria, mas essa é a falta de Deus. Essa é a falta de Deus. Aonde Deus está, há vida, há desfrute. Onde Deus está, sempre tem suprimento. Sempre tem. Então veja bem que Deus ele é mau? Não, Deus é bom. Mas é óbvio que vivemos em um mundo caído. Então isso é real, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Porque às vezes nós colocamos para Deus coisas que não competem a Ele. Então, no mundo tem guerras? Tem, mas é a falta de Deus. Veja bem que quando as pessoas conhecem Deus, elas vivem pela paz e não pela guerra. Mas, para que Jesus volte, sim, a Bíblia diz que haverão guerras e rumores de guerra, para que Jesus voltasse. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles desfrutam de paz e alegria no Espírito sempre. Amém? Bom, a segunda razão é porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu posso louvar o Senhor sempre, porque nele eu estou seguro. Agora, essa palavra misericórdia no hebraico é chesed. Chesed. E quando nós vamos traduzir ela para o português, nós precisamos usar no mínimo 4 significados que descrevem elas. Então, quando você procura hebraico chesed, ela tem 4 significados em português, que significa misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus e bondade de Deus. Quando você pega a palavra, o Novo Testamento ele foi escrito em grego no original, e o Antigo em hebraico. Quando você pega o grego, a palavra grega para graça, e você transforma ela no hebraico, a palavra é gesed. É a mesma palavra. Então, quando você diz, porque a sua misericórdia dura para sempre, você pode declarar, porque a sua misericórdia, o amor de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus duram para sempre. Agora era a hora de você dizer amém. Eu vou falar de novo. Porque quando você fala que a sua misericórdia dura para sempre, você pode dizer que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus duram para sempre. Aleluia, irmão. É porque é importante que você tome posse dessa palavra para você, porque você possa se lançar com segurança nos braços do Pai, sabendo que você tem um Deus todo-poderoso que cuida, guarda, supre, protege e abençoa você todos os dias. Então, o Senhor deseja que nós venhamos conhecer essa misericórdia. No final, em Efésios capítulo 2, Paulo diz que Deus ele é rico em misericórdia. Então ele é rico, ele não tem pouca, mas ele tem muita misericórdia. E quando nós cremos nisso, na palavra de Deus, e sabemos que nós fomos redimidos, nós podemos declarar que ele é bom. Exatamente isso. Não, nós devemos rejeitar todo pensamento, toda mentira, toda seta, que Deus não é bom, e que não há misericórdia, que não há perdão, e que não há amor. Aí presta atenção. Sim, Deus é amor,
Deus tem misericórdia para sempre, e Deus é bondoso porque Ele é bom. Isso é para mim e para você, nós precisamos desfrutar dessa verdade. Então, às vezes, as pessoas elas usam até afirmações teológicas para dizer, olha, mas olha só, se Deus ele fosse tão bom assim, Ele não teria enviado o dilúvio. E, na verdade, só salvou Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. E o restante todos morreram. Pois é, mas você precisa entender o contexto de tudo. Por que Deus enviou o dilúvio? Porque os anjos caídos, que caíram junto com Satanás, eles, na verdade, deixaram a sua forma original, tiveram relações com os humanos e misturaram a raça. Sendo que, quando o Senhor envia o dilúvio, os únicos homens e mulheres que não tinham sido contaminados, não tinham sido misturados na raça, mas eram humanos totalmente, eram aqueles que estavam dentro da arca de Noé. Eram os únicos. Por isso, Deus salvou a raça humana através do dilúvio, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então, Deus é bom? Deus é bom, sempre. Ah, mas aí, lá em Torre de Babel, onde o Senhor confundiu as línguas e todos foram espalhados pelo mundo. Sim, o Senhor, Ele disse, olha, e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, povoai a terra, sujeitai e dominai-a. Agora, eles queriam ficar debaixo de um governo tirano em um mesmo lugar. Aí o Senhor confunde as línguas para quê? Para que o povo fosse espalhado para o mundo todo, cumprido o propósito, e hoje, certamente, nós existimos aqui no Brasil. Então, Deus, Ele quis o mal? De maneira alguma, Deus cuidou dele sempre, totalmente, em todos os momentos. Ah, mas olha só, e as pragas que Deus enviou para libertar o povo de Israel do Egito? Mas você precisa ler todo o contexto. E quando Moisés foi levantado, ele chegou até o faraó e disse, olha, nós queremos sair sacrificar, libere todo o povo de Israel para que a gente vá. E faraó não libertou, e ele disse, olha, se você não libertar, algumas pragas virão. E Moisés sempre disse antes, mas faraó endureceu o seu coração. Então veja bem, Deus queria? Obviamente que não, mas essa foi uma escolha de faraó, porque ele mesmo endureceu o seu coração. Mas o desejo do Senhor era o quê? Libertar o povo. Presta atenção, o desejo do Senhor é libertar todo aquele que está escravizado no mundo. Um dia eu e você éramos escravizados, agora somos livres. Isso é ser livre. Então, a liberdade é quando você pode viver para o Senhor todos os seus dias, e pode viver seguro no Senhor todos os dias. Então, algumas pessoas, às vezes elas dizem, mas agora, como crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir ali, não pode ir lá, você não pode fazer coisa nenhuma. É muito pelo contrário, é nós que somos livres. Nós podemos fazer tudo, completamente tudo. Mas então, por que vocês não bebem para se embriagar? Porque eu já bebi no passado, e era só uma alegria momentânea. Agora, em Jesus, eu vivo 24 horas alegre. Para que eu vou querer voltar a ser escravizado pela bebida? Não quero mais. Você entendeu? Sou livre. Mas e agora? Por que você não vai lá e passa as noites inteiras em bailes e festas? Eu posso livre, mas eu não preciso ir para lá para ser feliz e me divertir. Eu me divirto com os irmãos. Ontem nós subimos até um monte, foi uma diversão subir um monte com os irmãos. Aleluia, era incrível. Eu nem sei quem subiu, estava tão escuro que não dava para ver. Mas muito legal. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Todo domingo. A alegria estar na célula junto com você, eu me alegro por estar junto com você. Não preciso ser escravizado. Agora, o que é ser escravizado? Eu não conseguir viver uma vida feliz sem beber. Estou escravizado. Eu estou escravizado. Você entende? Eu precisar de um vício para suprir alguma coisa na minha vida. Eu estou escravizado. Mas o Jesus me libertou. Jesus libertou você também. Amém? Então isso é importante você saber. Por isso que nós podemos confiar completamente no Senhor. No Salmo 107, verso 1 e 2 diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, o que Ele resgatou das mãos do inimigo. Então,
veja que quando nós falamos sobre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é um versículo em especial, específico, mas tem vários na palavra que afirmam e reafirmam a mesma coisa. Por quê? Para que eu e você creiamos que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sempre, absolutamente sempre. Certo? Então, qual agora é o trabalho do inimigo? Qual é o trabalho do diabo? Que você duvide que Deus é bom. Vou te contar um negócio para você. Eu estou escrevendo uma palavra, eu não concluí, mas vou te dar um insight. Assim, insight que diz? Olha, como? Um spoiler. Estou chique, hein? Spoiler. Olha só. Quando Deus criou Adão, Ele disse o que para Adão? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Adão sabia que ele era a imagem e semelhança de Deus. O que a serpente disse para Eva? Se você comer, vocês se tornarão igual a Deus. Mas eles já eram a sua imagem e semelhança. Eles duvidaram daquilo que Deus disse. Eles duvidaram. E porque eles duvidaram, eles comeram. Agora, quando eles comeram, eles ficaram com medo de Deus. Por quê? Porque Deus disse, certamente morrerei se comer. Então agora eles estavam com medo de Deus. Sim, o medo faz com que eles se escondem de Deus, por causa do pecado. Mas presta atenção, a palavra nos fala em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos, do mundo, de tudo. Então Jesus já tinha sido designado e morto antes exatamente de Adão pecar, porque Deus sabia que Adão iria pecar. Então agora, quando Adão está com medo, ele se esconde de Deus, e Deus vai conversar com ele, porque ia conversar em toda a viração do dia. Qual é a primeira pergunta que Deus faz para Adão? Adão, aonde você está? Porque o Senhor está preocupado com a distância, não com o pecado, porque o pecado já foi resolvido por Cristo Jesus. Você entende? Então agora, deixa eu te falar algo. Adão, ele falhou porque ele não confiou naquilo que Deus disse, que ele era a sua imagem e semelhança. Essa foi a falha. Ele não acreditou. Agora, quando Jesus ele foi batizado, a palavra fala lá em Mateus e fala em outros livros do Novo Testamento, que o céu se abriu e ouviu-se uma voz, todos ouviram, que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Foi a voz de Jesus. Agora, o Espírito, ele leva Jesus para o deserto, para que Jesus jejuasse durante 40 dias e 40 noites. E agora, quando terminou o jejum, e a oração de jejum de Jesus, a Bíblia diz que ele teve fome, e aí apresentou Satanás e disse para ele o quê? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Qual foi a tentação de Jesus? Tenha que provar. Prove se você mesmo é filho, porque eu acho que você não é. Exatamente o que a serpente diz para Adão. Eu acho que você não é semelhança de Deus, mas você vai se tornar. Adão falhou, mas Jesus não. Jesus creu na palavra em quem ele era, amém? Então agora, qual é a tentação do diabo? Qual é o trabalho dele sobre a sua vida? Que você não creia em quem você já é. Você já é filho amado, você já é perdoado, você já é justificado, você já é redimido, a bondade do Senhor está sobre você, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora o diabo ele não quer que você acredite nessa verdade, e ele fica dizendo, olha, se Deus fosse tão bom, você não estaria passando por essa provação, você não estaria passando por essa dificuldade, sabe? Que às vezes o diabo ele fala isso para mim também. Eu digo para ele, fala com Jesus, porque eu sou filho amado, e tudo isso está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus. Você entende? Você precisa aprender a declarar a palavra, creia na palavra. Então veja bem, que o diabo ele quer que você desacredite que Deus é bom, mas eu e você precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz, e não nas outras falácias, amém? Então nós precisamos enfatizar cada vez mais a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quanto mais você crê
que Deus é misericordioso, mais misericordioso você se torna. Quanto mais você crê que Deus é bom, mais bondoso você se torna. Quando você crê que a graça de Deus ela te alcançou, quanto mais você entende da graça, mais gracioso você se torna. Quanto mais você compreende o quanto você foi perdoado por Deus, mais perdoador você se torna. Quanto mais você compreende o quanto Deus é bom, mais bondoso você se torna. Então veja bem que quanto mais você tem revelação da palavra, mais semelhante à palavra você se torna. Então você pode se lançar nos braços do Pai, com certeza, porque Ele ama você e Deus é bom. Você crê nisso? Então creia. Salmo 34:8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Sabe? Não é fazer prova de Deus. Deus tem que provar que você é bom. Não. Ele está dizendo, confie em Deus. Você vai provar que Ele é bom. Sempre. Absolutamente sempre. Ele é bom com seus filhos. Sempre foi e sempre será. Porque é uma natureza de Deus ser amor e ser bom. Então, quando eu e você compreendemos essa bondade, a glória de Deus se manifesta. Salmos 23:6 diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Então, Davi, ele sempre esteve preocupado, no sentido, e ele queria ensinar o povo sobre a bondade e a misericórdia. Porque às vezes o povo esquecia que Deus era bom, e que a sua misericórdia durava para sempre. Então o desejo de Davi era sempre lembrar o povo, olha, quando ele escrevia um salmo, quando ele colocava uma canção, qualquer coisa ele dizia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque ele queria que o povo lembrasse constantemente. Então quando você declara que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, eu sou filho amado, perdoado, justificado, redimido, eleito, Deus é bom, não é para lembrar Deus sobre isso, é para que você não esqueça. Porque Deus não esquece. Ele não esquece. Quem esquece somos nós. E quanto mais eu falo, mais eu creio na verdade da palavra sobre a minha vida. Amém? E quando Davi, ele foi buscar a arca e levá-la para Jerusalém, ele escolheu 3 homens para conduzir a adoração. E na palavra de Deus, no Antigo Testamento principalmente, os nomes têm um significado. E esses 3 também têm. E os 3 nomes que ele escolheu, 3 homens que ele escolheu para conduzir a adoração, foi Asaf, Remã e Jedutum. E cada um deles tem um significado. Asaf significa juntos. Remã significa fiel. E Jedutum significa louvor. Então, quando nós juntamos o nome dos 3, nós podemos dizer, Deus ajunta os fiéis para louvá-lo. Deus nos ajuntou para louvar ao Senhor. Porque nós somos fiéis à sua palavra, amém? É dessa maneira. Então, quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo 16, Davi estava dando um padrão para Asaf, Remã e Jedutum, sobre como eles deveriam cantar e o que eles deveriam cantar. E ele fala, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, Deus, e quando nós louvamos a Deus, engrandecemos a Deus e declaramos quem Ele é, nós é quem somos abençoados. Nós é quem desfrutamos da sua bondade, da sua misericórdia sobre a nossa vida. Quando nós olhamos depois para Salomão, quando ele construiu o templo, e esses homens estavam lá, juntamente com seus filhos e os seus parentes para cantar, eles estavam cantando exatamente, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ler esses versículos com você, para que você compreenda isso. Então, Davi ensinou isso. Salomão constrói o templo e ele continua na mesma prática. E você vai perceber que quando nós cantamos isso, a glória do Senhor se manifesta em nosso meio. Simplesmente porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Projeto para mim, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12. Cadê o Vi? Vem para cá, Vi. Aleluia. 2 Crônicas 5,12 diz assim, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum,
e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhes graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa de Deus, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, você quer saber como que a sua casa, ela pode ser cheia de glória do Senhor, de presença, como os cultos, as células, elas podem ser cheias da glória, da unção, da presença do Senhor, quando todos nós crermos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando você declara na sua casa, para a sua família, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e você leva a sua casa a crer nessa verdade, a glória do Senhor se manifesta lá, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ela é a verdade da palavra, porque Ele é bom. Salomão, ele fez isso porque ele ouviu Davi fazer, aprendeu com Davi, e a glória do Senhor sempre manifestou. Mas também é a bondade de Deus que nos dá vitória, porque eu quero mostrar para você, em 2 Crônicas, capítulo 20, uma batalha muito famosa, nós já pregamos muitas outras vezes, onde Josafá, eles estão cercados, Jerusalém está cercado por 3 reis, com todo o seu exército. Quando você lê essa história, você vai perceber que eles estão em um tempo de muita fome, de muita escassez, porque eles estão cercados, e eles não têm esperança nenhuma, não tem para onde correr, eles estão cercados. E Josafá tem uma atitude, e eu quero dizer para você que às vezes você pode passar algum momento da sua vida assim, parece que o dinheiro não deu, parece que aí perdeu o serviço, parece que deu problema com o filho, parece que o casamento está indo ladeira abaixo, parece que as coisas não estão cooperando, parece que, não sei, parece que o negócio está errado, é o dia mau, que o dia mau ele vem, mas ele só coopera para o cumprimento do propósito na sua vida. Ele não vem para derrotar você. O dia mau ele não vem para te derrotar. As provações elas não vêm para te derrotar, elas vêm para te promover. Foi assim com Davi. Golias achou que ia derrotar Davi, mas Davi olhou: você vai me colocar no reino. Colocou. Aqui, talvez esses 3 reis pensaram: agora é o fim de Jerusalém, agora é o fim, acabou tudo para eles, não tem como. Nós somos 3 grandes exércitos, eles estão cercados, não tem mais esperança para eles. Uma vez, esse era o pensamento desses 3 reis. E na verdade, quando você vai ler todo o contexto, você vai perceber que Josafá teve medo. Desde ter medo. Às vezes, momentos da nossa vida, nós temos medo. Não é feio você ter medo. Às vezes, pessoas dizem que nós não devemos ter medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Mas o medo bate na nossa porta? Claro que bate. Quando ele bate, o que a gente faz? A gente vai até Jesus e lança fora o medo. Porque quando você vai até Jesus, Ele lembra para você que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, você é filho, você é abençoado, não há condenação sobre você. Ele traz a memória sobre você, quem você é. E Josafá teve uma atitude. Então, você ter medo, você pode? Claro que pode ter medo. Mas o que você vai fazer com o medo, define como você vai viver. Quando você busca o Senhor, você lança fora todo o medo. E em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 20, nos fala sobre isso. O restante da banda também pode subir. Diz o seguinte: pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então, vamos colocar assim, agora no meio de uma grande batalha, diante de grandes impossibilidades, Josafá se põe em pé e ele diz: olha, crede no Senhor vosso Deus, creia.
Creio em Deus. Talvez você tenha passado por algum momento difícil, mas creia, Deus está no controle de tudo. Essa história não acabou. A última palavra é dele. As coisas vão mudar, você vai perceber isso. Deus, Ele vai transformar aquilo que você está achando que é uma derrota em uma grande vitória na sua vida, porque Ele já venceu. E estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então veja bem que no meio de uma adversidade, no meio de às vezes de uma provação, de um problema, o que nós devemos fazer? Cantar. Cantar. Não deixe que o diabo roube de você a alegria e nem o louvor. Porque você sabe que quando o diabo ele ataca você, a primeira coisa que ele quer roubar de você é a alegria, gerando frustração. Quando ele rouba a alegria de você, você para de cantar. Ele roubou o louvor também. Quando ele roubou o louvor, ele começa a roubar de você a fé e começa a gerar a dúvida. Por isso faça ao contrário. Viva feliz, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está com você todos os dias. Viva feliz. Mas e agora, quando a batalha se levantar, cante. Cante no meio da batalha. Cante no meio da provação. Porque você confia naquele que liberta você, naquele que transforma você. Ah, pastor, antes de eu terminar de ler aqui para você, eu vou te lembrar de um outro momento que falei ontem. Ou ontem. Então desculpa, agora eu esqueço às vezes. Mas Paulo e Silas, eles estavam na prisão, depois de terem sido açoitados, porque libertaram uma mulher que estava escrava de um demônio. Eles foram açoitados e estavam presos. À meia-noite, eles tinham todo motivo para murmurar, para se desesperar. Mas a palavra nos conta em Atos que eles cantavam e eles oravam. No meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da provação, a alegria deles era o Senhor, porque eles criam que Deus era bom, que a sua misericórdia durava para sempre. E quando eles estão cantando e orando, acontece um terremoto e as cadeias se abrem completamente. Presta atenção, quando nós cantamos e louvamos o Senhor, muralhas se desfazem, correntes se quebram, batalhas se desfazem, vitórias se manifestam, porque nós cantamos, porque nós cremos naquele que nos chamou. E seguindo, ele então diz: olha, vão na frente, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, dando graças a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O que o povo fez? Só cantou, só adorou, só cantou. No meio de uma batalha que a derrota parecia iminente, eles só cantaram e louvaram ao Senhor. E enquanto eles fizeram isso, o Senhor batalhou a sua batalha. Quando você crê, você canta sempre, louva sempre, adora sempre, crê na palavra, é o Senhor que está lutando a sua batalha. Por isso que a sua vitória ela é certa, porque Jesus já venceu completamente. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Então subiu agora Judá e começa a procurar para ver a multidão do exército que estava cercando, era contrário a eles. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente.
Vieram agora Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Presta atenção, além da vitória, o Senhor deu despojo. Presta atenção, se você tem passado alguma batalha, você pode cantar, adorar, louvar, agradecer o nome do Senhor, porque além da vitória, vai ter despojo. Se o teu casamento está ruim, pode cantar, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor vai restaurar, e Ele vai ser melhor que Ele é. Se você está passando por alguma batalha financeira, pode cantar, louve ao Senhor, cante, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por quê? Porque Ele vai suprir a sua necessidade e vai superabundar financeiramente também. Se a sua batalha é contra uma enfermidade, pode cantar, louve ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Além de Ele curar você, você terá uma saúde ainda melhor do que você tinha antes da enfermidade. Creia nisso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há despojos depois da vitória que o Senhor nos dá. Eu quero que você se coloque de pé. A palavra diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio que é um poder quando nós declaramos: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso eu quero que você feche os seus olhos agora. Enquanto a banda está fazendo instrumental, eu quero que você declare comigo algumas coisas. Algumas vezes a mesma frase, para que você crie uma convicção no seu coração. Diga comigo assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom comigo e a sua misericórdia sobre a minha vida, ela dura para sempre. Creia nessa verdade, ela é soberana sobre você, sem dúvida nenhuma. Por isso, agora nós iremos cantar. E o Gustavo, ele vai colocar a letra aqui no telão. Eu quero que você cante comigo, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Não importa se nós passamos por tempestade, não importa se há ferrolhos que tentam nos prender, não importa se há correntes que tentam nos aprisionar, nele nós estamos seguros, porque Ele é bom, Ele é bom. Por isso que eu quero que você cante esse louvor. Cante ele, abra sua boca e cante ele com intensidade, porque conforme você vai cantando ele, as muralhas vão caindo, ferrolhos vão sendo quebrados, tempestades vão sendo desfeitas sobre a sua vida, milagres começam a acontecer, assim como aconteceu com Judá, sobre o rei Josafá, assim também vai acontecer sobre a sua vida. Conforme você canta, algo começa a mudar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, porque o Senhor está batalhando a sua batalha, em nome de Jesus. Vamos adorar.